desastrosa, a palavra é essa, né? Me deixou Péssimo. mais preocupada do que eu já estava. A gente vai falar sobre isso. Aí, para deixar a gente mais tranquila, ainda vem essa declaração do Felipe Luiz, né? Não sei se, assim, mas o que ele fala, gente, eu não sei se é realmente para a gente ficar preocupado, porque ele fala assim, certamente ele foi perguntado sobre o Boca, né? E aí ele disse que representar o Boca é uma camisa que é para poucos, né? Que poucos brasileiros passaram para lá, que seria uma honra. Até Até respeito, aí eu acho. né? Ele não está fechando uma porta. O jogador não pode fechar porta, gente. E o Boca é realmente uma equipe de peso na América. Isso é fato, tem tradição e tudo. Aí o que ele fala? Tenho muitos amigos. Essa parte eu estou um pouco mais preocupada. Claro que seria uma honra para mim, mas já não depende de mim. Vamos ver o que acontece. O meu contrato termina no final do ano com o Flamengo e quero jogar o máximo possível. Me cuide e tentarei estender minha carreira o máximo possível. Pode ser daí que a gente extrai aqui, porque ele também tinha dito que não ia ter novela na renovação com o Flamengo. Ele também tinha dito isso, né? Então, pode ser que a gente extraia disso, que depende se o Flamengo vai querer renovar ou não, e ele quer continuar jogando. Então, se o Flamengo não renovar, ele vai procurar outras alternativas. Ou não depende dele ir para o Boca ou não, ou seja, ele quer ir, mas não depende só dele. Então, a gente não sabe exatamente qual é o sentido disso. Mas, levando em consideração que ele vem falando de que ele está bem no Flamengo, que ele não vai ter novela para renovar, o que eu tendo a interpretar em razão do que ele vinha falando antes, é que não depende só dele, e realmente não depende a renovação, e que ele quer continuar jogando, e que se ele não ficar aqui, o Boca é uma opção, porque é um grande time. Então, é isso que eu consigo extrair. Claro que eu estou fazendo a minha interpretação. Pode ser wishful thinking? Pode ser aquele desejo de que seja assim. Mas, pelo que ele vem falando, eu acho que é mais nesse sentido. De que, sim, ele quer ficar no Flamengo, quer continuar, mas o contrato dele está terminando no final do ano, ele não sabe o que vai ser da vida dele. E aí, diretoria, vamos resolver isso, por favor. Não vamos correr o risco de perder o Felipe Luiz, por favor. Né? Tanto como jogador, como um dia, quando ele for se aposentar, como técnico, se Deus quiser. Acontece. Muitos torcedores reclamaram que ontem o Michael estava atacando, voltando para marcar, estava fazendo uma boa partida e o Rogério Ceni vai e tira o Michael. Além de tirar o Michael, de substituir o Michael, que estava bem no jogo, estava contribuindo muito. E realmente, o Michael voltava para marcar, atacava. Cara, teve uma bola do Michael que eu falei assim, gente, o Michael é doido. Mas ele estava se esforçando ao máximo. Que ele dá o chute lá, que a bola vem, um jogador do Fluminense chuta, e aí ele dá ele dá uma bicicleta para tirar a bola, entendeu? Aquele jeito, né? Do Michael, aquele jeito Michael de ser, e que estava ontem contribuindo muito na partida. Estava bem na partida, marcando, atacando. E aí, Brunão, não tem como. Contra fatos não há argumentos. Eu quero a tua opinião sobre isso também, porque eu sei que você vem criticando o Michael, mas ontem a gente viu uma postura do Michael muito participativa, tanto no ataque quanto na marcação. E aí o Rogério Ceni vai e tira o Michael. Além disso, o Rogério Ceni também tira o João Gomes, que estava bem na partida. E aí cresce, né, essa questão de críticas ao Rogério Ceni. Na minha opinião, e aí é uma opinião, né, faltou leitura do Rogério Ceni. Faltou leitura do Rogério Ceni em relação às substituições. E eu acho que na coletiva de imprensa seria o momento dele se redimir com a torcida, né? Vamos dizer assim. Acho que seria o momento dele falar, olha, tudo bem, eu fiz algumas alterações que não surtiram muito efeito, mas tô aqui admitindo e é isso, né? Fazer aquela meia-culpa que a gente sempre fala, né? Que falta ao Rogério Ceni fazer essa meia-culpa, e que ontem, em mais uma coletiva de imprensa, ele estava com aquela postura reativa, armado, né? E não tem por que isso. Ele precisa também relaxar. Os jornalistas, eles estão ali para fazer o trabalho de questionar mesmo. A gente está ali para questionar, né? O Papa ontem fez a primeira pergunta da coletiva em relação à intensidade, em relação a como o Flamengo é dominado no segundo tempo. E o Papa não estava ali para poder fazer qualquer coisa, qualquer crítica. Ele estava ali como jornalista para poder, né, questionar.
Assim, Analisar, né? Analisar o jogo. Ele tá ali para analisar o jogo. Não, ele erra tudo. E ele vai para a coletiva como se fosse tivesse feito tudo certo, ironizando todo mundo, colocando a culpa no jogador em qualquer coisa menos nele mesmo. Isso me preocupa muito. Porque o primeiro passo para que você consiga melhorar e você consiga mudar, você tem que reconhecer os seus erros. E a impressão que o CN me passa é que ele não reconhece os erros. Eu venho falando há muito tempo aqui, o plano A do CN é bom, mas ele não tem plano B. Isso eu venho falando desde sempre. Ele tem os primeiros 11, a escalação foi ok, foi correta, mas ele não sabe ler o jogo, ele não sabe ver o que está acontecendo no jogo para tomar as medidas e as decisões corretas, seja na hora de mudar o time, ou seja, de mexer dentro do campo, a forma de jogar dentro de campo. Então, ele me vê que o Roger coloca o Luiz Henrique, que estava dando um calor ali pelo nosso lado esquerdo defensivo, e o que ele faz? Ele viu que o Michael estava conseguindo ajudar bom, eu não sei se ele viu, né? Mas nós vimos que o Michael estava conseguindo ajudar o Felipe Luiz recompondo ali. Tanto é que o Michael tira uma bola, um voleio lá atrás, tá? Então o Michael estava conseguindo voltar e apoiar na frente. Na frente era o único que estava conseguindo criar, era o Michael. Então podem falar o que for do Michael, mas era um dos melhores em campo, porque estava ajudando o Felipe Luiz a recompor e estava conseguindo criar na frente. Bruno Henrique jogou nada, Bruno Henrique, tá? Perdeu um gol que não podia perder. Quem estava ajudando a equipe ali era o Michael. Aí ele me tira o Michael 9 minutos depois que o Luiz Henrique está em campo, sabendo que o Felipe Luiz ia sofrer. O que acontece? Quem deu assistência? Tá? Então, se isso não for uma decisão muito errada, e ele me coloca o Max e coloca o Max do outro lado. Quer dizer, ele tá vendo que a gente está levando calor de um lado, ele bota o Max do outro. Ele deu os corredores para o Fluminense. O Roger colocou jogadores de velocidade pelo lado de campo, oxigenou a equipe, colocou os moleques para correr, e que fez o Rogério Ceni? Abriu o corredor. Então, se isso não é uma decisão errada, que acabou com o nosso jogo, então não sei o que. Tirando a zaga, eu acho que o Gustavo Henrique ontem jogou muito bem, junto com o Rodrigo Caio. Eu acho que a zaga... A zaga ontem estava... Pô, cara, que eu vi o Gustavo Henrique ontem, caraca, ganhando tudo. É lógico, no lance do gol ali, um lance inesperado, né? Aconteceu aquele corte do jogador, que foi muito mais... Foi mérito do jogador até, porque o jogador foi muito mais rápido do que ele, até porque não tinha uma cobertura ali. E quem fazia a cobertura ali era quem? Né? Então, assim, tem isso também, né? Quem foi dar o combate foi o Gustavo Henrique. E o rapaz é muito mais rápido do que o Gustavo Henrique e conseguiu cruzar, né? Ali foi uma falta de atenção do grupo inteiro, na minha opinião, tá? Mas eu vejo a zaga muito consistente com o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, pelo incrível que pareça. E o Michael ontem jogou muito a bola. Cara, ele perdia a bola na frente, ele tava voltando. Ele tirou uma bola de voleio, cara, da área que ia sobrar, não sei se era pro Nenê. Ele tava na área ali esperando a bola, ele deu um voleio e tirou a bola. Essa bola. Ele veio lá da área do adversário, lá da entrada da área do adversário, correndo igual um maluco e mostrou a vontade dele. Cara, eu até me arrepiei aqui sobre essa atitude do Michael, sabe? Tu vê que é um moleque que tá trabalhando muito, que gosta do que faz, que quer vencer. Então, assim, Michael, parabéns. Foi substituído erradamente, não era para ter substituído. O Bruno Henrique, não é de hoje. Calma, galera, que eu vou chegar no Rogério Ceni, valeu? Vou chegar no Rogério Ceni. Mas é a questão que muita gente fala que eu protejo o Rogério Ceni. Mas que ela protege. Eu vou explicar, porque não é proteção. Eu quero ver depois vocês falarem quem o Flamengo vai contratar para colocar no lugar dele. Só isso. E o Michael ontem, e o Bruno Henrique, falando do Bruno Henrique não é de hoje que vem oscilando dessa maneira. Ele joga 2, 3 jogos bons, né? E às vezes uns 2 péssimos. Joga péssimo mesmo. Ontem ele foi péssimo em todas as jogadas. Eu quero ver alguém me mostrar uma jogada do Bruno Henrique ontem que deu certo. Aí o Rogério Ceni vai me tira o Michael e me coloca o outro e deixa o Bruno Henrique. Cara, errou muito. Ele errou muito na visão dele de jogo, na mudança de jogadores ali, entendeu? Então, assim, e o Flamengo, ele falou que queria peças para mudar ali, né? Que ele mudou os lados dos jogadores. Rogério Ceni,
O Flamengo, nesse momento, não tem peças para fazer isso. Já começa por aí. Tu já errou aí, entendeu? O Vitinho ontem teve um lance na lateral ali que parecia que ele estava morto. Morto. Ele deixou a bola escapar ali e não correu, não foi atrás, ficou parado na linha. Tomou um belo do esporro do Diego Alves e do Felipe. Sim, sim, e voltou andando. É outro ponto. Eu estou começando a pontuar as coisas, os erros de ontem. Que esses erros de ontem não são só de ontem, não, tá? Jogos, isso vem se arrastando. Né? Não tem como você se basear nisso, nos títulos que o Rogério Ceni também conquistou. Eu concordo. Só que a opinião foi perfeito, que foi em relação à queda do Domi e à vinda do Rogério Ceni, que a diretoria precisa ter calma e cautela na hora de escolher o nome, né? Eu acho que nesse momento, se você, né, se tem esse pensamento de não dar continuidade ao trabalho do Rogério Ceni, o que eu acho que não é o que vai acontecer, né? Acho que depende de outros resultados para que isso aconteça. E eu não acho que o time do Rogério Ceni jogue mal. Eu acho que o time do Rogério Ceni jogue bem. O primeiro tempo do time do Rogério Ceni é um primeiro tempo muito bom. E aí depois a gente vê aquela queda de rendimento. Temos os jogadores nas seleções, isso atrapalha bastante. O Rogério Ceni já pediu reforços e não foi atendido, né? Por conta da situação financeira. O Flamengo está tentando, de alguma forma, trazer reforços. Eu entendo, mas nós temos time suficiente para ganhar do Fluminense, por exemplo, para ganhar do Juventude. É óbvio que o Juventude, as condições foram outras, né? Condições fora, né? Na verdade, dentro do campo, mas que não falaram sobre o time, né? Sobre o desempenho daquele gramado e etc. Mas eu acho que não tem como também ficar se apoiando sempre nessas questões. Eu acho que, em alguns momentos, é erro de leitura de jogo mesmo. É erro de leitura de jogo. O Flamengo começa muito bem, o Flamengo finaliza realmente muito, mas não adianta finalizar muito e não colocar a bola para dentro do gol. Quem vence é quem faz gol. Não tem jeito. Quem vence é quem faz gol. Ontem ele colocou o Arão como volante, botou a dupla de zaga, né? Gustavo Henrique. Foi bem. A escalação inicial é boa. Foi muito bem aquilo ali. Exatamente, a escalação inicial é boa. O time do Flamengo começa bem, dominando o jogo. Mas é aquilo, assim, a gente precisa de efetividade nas finalizações. A gente precisa, não tem como. O Adson Sony botou, Brunão, não tem dinheiro e tá trazendo o Thiago Mendes. Calma, porque ainda não tem nenhuma negociação fechada. Organizada do Corinthians, porque ontem a organizada Gaviões da Fiel divulgou uma nota repudiando a liberação das bandeiras do Flamengo na Neoquímica Arena. Eles, desculpa, gente, colocaram o seguinte: não mexam com o Corinthians. É totalmente inaceitável e inadmissível a situação em que a Arena se encontra hoje para o confronto dos times do Rio. Tem mais uma parte, né, que a torcida também falou, né, uma nota extensa, e eles botaram: o corintiano não aceita qualquer tipo de adereço que não seja do Esporte Clube Corinthians Paulista dentro da nossa casa. Não houve qualquer pagamento de aluguel para esse jogo acontecer. Eu entendo, tá? Eu entendo os corintianos, mas eu também acho que... eu não sei. Eu entendo os corintianos, assim, não gostarem, né? Porque ontem o Flamengo colocou as bandeiras, mas o Flamengo estava mandando o jogo. O Flamengo estava exercendo o direito dele de mandante do jogo, né? O Flamengo estava exercendo o direito dele de mandante do jogo. Entendo o lado da torcida do Corinthians, mas também entendo o lado do Flamengo, que estava ali como mandante da partida, né? Eles estão chateadinhos porque tinha bandeira nossa lá. Imagina a gente que teve que sair de casa, liberar 5 jogadores para a Copa América, sair de casa e ter que fazer um Fla-Flu em São Paulo. Imagina a gente está feliz demais, né? Para a gente foi ótimo. Lógico que não, né? Lógico que não. Se alguém foi prejudicado nisso, foi o Flamengo, que era mandante e teve que jogar fora de casa. O Flamengo foi prejudicado, né? Como vem sendo prejudicado porque perdeu jogadores. Não vou nem falar do dinheiro dessa arena.